hoje a gente vai começar a nossa live sobre segurança da informação, né? Alguns pontos de segurança da informação que estão na ISO 27001 e como que ela se relaciona com a LGPD. Então, antes da gente começar a falar do nosso tema, do tema da nossa live, eu tenho alguns recados importantes. Um deles, né, semana passada nós tivemos a nossa semana de imersão LGPD. Na nossa semana de imersão nós tivemos 3 aulas ao vivo sobre mapeamento de dados, os principais requisitos da lei e o passo a passo de um programa de adequação. Essas 3 aulas, elas só vão ficar disponíveis lá no canal do YouTube Denise Tavares até quinta-feira, até o final do dia da quinta-feira. Então aproveite quem quiser ver, quem não conseguiu ver algum conteúdo. E também, gente, lá na descrição de cada um desses vídeos, a gente tem materiais muito bons sobre esses assuntos que eu comentei. Então até quinta-feira eles estarão disponíveis. Aproveite quem não conseguiu pegar o material, fazer o download, até olhou lá no dia da aula, mas não baixou, não guardou o material. Até quinta-feira, 11h59, ele vai estar disponível, tá bom? A mesma coisa também, outro recado, né? O nosso curso LGPD para profissionais chegou aqui na 3ª turma. As inscrições estão abertas e só até quinta-feira também às 11h59. Então a gente tem os últimos dias para as inscrições. No meu perfil do Instagram tem o link para quem quiser saber mais sobre o curso. Lá no curso a gente tem também o WhatsApp na página do curso, quem ficar com alguma dúvida. Oi, boa noite. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Denise? Já alguns recados aqui e só comentei do nosso tema, tá? Do tema da nossa live. E vou pedir para você se apresentar, para você falar um pouco sobre você. E antes da gente entrar no nosso tópico, antes da gente bater um papo sobre esse assunto, sobre a ISO 27001 e a relação com a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tá bem. Meu nome é Fernando Ali, eu atualmente moro no Mato Grosso do Sul e sou formado em Direito pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, pela UniOeste. Tenho mestrado em Relações Internacionais, Estudos para a Paz e Desenvolvimento e Segurança pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Tenho uma série de experiências internacionais aí. Atualmente estou na trilha de PO da ESIM. Sou certificado ISO 27001, que é o tema que nós vamos tratar hoje aqui. E sou advogado atuante em Direito Digital e Proteção de Dados. Legal. Então, bom, somos 2 advogados para falar sobre temas da LGPD e sobre essa relação com segurança da informação. Então, gente, não tem como fugir. A gente que trabalha com tecnologia, com direito digital, mesmo no meio jurídico, a gente precisa ter essa veia, né, também para o lado de segurança, para o lado de tecnologia. Eu também faço uma pós, né, em Direito e Tecnologia da Informação pela USP, justamente para conseguir linkar esses 2 temas, porque é impossível a gente ficar tão alienado desse tema, sendo que dentro da própria legislação, da própria norma, a gente tem questões de segurança que precisam ser observadas. Então, é claro que a gente precisa de profissionais da área de segurança da informação que vão trazer isso de uma forma aprofundada dentro de um projeto de adequação à lei, mas como que a gente vê essa relação, né? Ainda mais nós que estamos atuando nessa área, nós que estamos, de certa forma, né, no dia a dia ali do cliente, e vem muitas dúvidas. E aí, Fernando, eu não sei como que tá por aí, mas eu estou me deparando com as seguintes questões. A ação ISO 27001 é obrigatória? Também me deparei com questões do cliente dizendo, se eu me certificar, se eu tiver a certificação ISO 27001, eu cumpro o requisito da LGPD, que diz que eu tenho que ter medidas técnicas, já está até indo, né? Medidas técnicas de segurança para atender a lei. Então, quer dizer que o que a lei está dizendo ali, das medidas de segurança que uma empresa precisa ter para estar adequada à LGPD, é
só me certificar ISO 27001? Então, eu tenho recebido cada vez mais e mais esse tipo de questão. E, por outro lado, a gente também, que lida ali com a letra da lei, a gente lê o dispositivo e fica, né, sem entender aonde que isso quer chegar. Porque na letra da LGPD, qual é a obrigatoriedade de todas as empresas que tratam dados pessoais? Então, né, a gente já falou várias vezes aqui no Instagram, são todas as empresas. O que todas as empresas são obrigadas a cumprir por conta da LGPD? Um dos requisitos é ter medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de situações ilícitas, que possam causar algum dano ao titular dos dados. Então, quando a gente lê esse texto de uma forma tão abrangente, o que é uma medida técnica e administrativa apta a proteger o dado para uma startup, para uma loja, para uma papelaria, para uma empresa da área da saúde, para uma empresa do setor financeiro? É muito, né, não é fácil você mensurar isso. E aí a gente chega na ISO 27001. E aí, Fernando, o que eu queria, né, até o Fernando é certificado, né, ISO 27001, então a gente está, de fato, trazendo aqui um tema de expertise, e também foi nosso aluno, né, no LGPD para profissionais. A gente já teve meses, né, acho que foram 2 meses e meio, que a gente, 2 vezes por semana, 3 horas de estudos, e agora já também atuando nessa área com os próprios clientes, trazendo aí uma visão tanto, né, técnica da área jurídica, técnica da certificação ISO e prática. Então, é essa mistura que a gente veio trazer hoje. O que você vê, assim, no contexto da ISO 27001? A gente vai falar, né, a gente vai chegar a entender como que ela pode ajudar as empresas a sair dessa zona cinzenta que é o artigo da LGPD que fala de segurança. Mas se você puder falar um pouco para a gente, né, sobre a ISO e sobre essas questões que eu estou falando também, né, se você tem mais algumas dúvidas aí que você ouve ou se você também tem ouvido isso, mas basicamente vamos tentar trazer essa relação entre as normas e como que o pessoal que está aqui vendo a gente pode também fazer esse link e pode se valer da ISO dentro de um programa de adequação. Essa é a nossa meta de hoje. Então, Denise, eu vejo assim, entre a ISO e a LGPD existe uma sinergia muito grande. Elas são muito complementares, entende? Eu acredito que a empresa que está passando pelo processo de adequação à LGPD tem muito a utilizar, tem muito a ganhar se utilizar a norma ISO, certo? Então, eu vejo da seguinte forma. No entanto, eu acredito que isso vai depender de caso a caso, né? Mas geralmente a empresa que tem o certificado ISO 27001, ela não está adequada à LGPD, porque os requisitos da lei são outros, né? Tem toda aquela questão de encontrar as bases legais, de você... A lei traz uma série de outros requisitos. Mas eu acredito que quando se aplica a LGPD num processo de adequação, a empresa só ganha. Então, você vai ter processos que são muito claros, né? Até porque hoje a gente recorre muito ao GDPR por conta de toda essa história, ao regulamento europeu, né? A gente recorre ao regulamento europeu porque eles têm os considerandos, eles têm uma série de questões que nos ajudam a elucidar o tema. E também a ISO eu acredito que é um dos focos que também ajudam a gente porque na ISO 27001 é previsto você fazer uma análise dos riscos, né, que é feito também com o processo de implementação, né? Você mapeia os processos, você faz uma análise dos riscos, você treina os seus funcionários. Então, tudo isso que hoje, que é uma forma que a gente atua, né? Inclusive, aprendido no seu curso, é uma forma que a própria ISO traz e que faz muito sentido quando a gente está no terreno aplicando essas questões, né?
Então, assim, é interessante ver pelo ponto da ISO a questão do CID, né? São aquelas três partes da confidencialidade, integridade e disponibilidade. E todos os dados eles têm que passar por esse espectro aí, né? E outra diferença que eu acredito que seja crucial é que os dados que a ISO busca proteger não são só dados pessoais, são todo aquele arcabouço de dados que fazem parte da empresa, né? Então, acredito que é uma das grandes diferenças também. Eu acho que o que ajuda muito é que a gente parte de um cenário abrangente em relação ao que precisa ter de segurança e você passa a se valer de algumas métricas, né, algumas diretrizes que são mundialmente reconhecidas. Então, quando você fala, bom, eu estou me adequando, né, à ISO, ou pelo menos algum requisito da ISO, porque isso é importante também falar, né? Nem toda empresa vai se certificar ISO 27001 inteira. A ISO ela tem, né, acho que 18 partes ali, né, 18 tipos, 18 requisitos, e que você pode também fazer essa divisão. Eu vou me certificar em relação a um determinado tema. E isso cabe também a nós que estamos ali entendendo o negócio da empresa, também mostrar para eles o que dali de dentro da ISO você pode se certificar ou você pode simplesmente seguir, porque foi uma das coisas que eu comentei. Você não é obrigado, né, a se certificar, mas você pode utilizar os padrões para te guiar nessa jornada. O que eu acho que é um fator importante, quando você tem a certificação, você tem essa validade perante terceiros, né? Então, isso é bem importante. Você vai ver, às vezes, um e-commerce, ele coloca lá que os sistemas, o site, tem a certificação ISO 27001. Então, isso traz um conforto para aqueles usuários que utilizam aquela plataforma ou para terceiros que vão hospedar ali o seu produto naquela plataforma. Então, eu acho que a gente tem essa ligação, nessa diretriz, como você falou, a gente parte muito de questões que estão no regulamento europeu, mas o que da parte de segurança, de fato, a gente pode trazer para empresas da maturidade do nosso país em relação a esse assunto, né? Porque a gente está falando também de empresas europeias que têm orçamento e uma maturidade em questões de processo maiores. Então, essas questões eu acho que a gente também precisa deixar claro. Certificação ISO 27001 não precisa a empresa, primeiro, não é obrigatório certificar, e ela não precisa abranger todos os requisitos da ISO, né? Ela pode avaliar o que para o seu negócio faz sentido, né? Tem empresas que certificam todos os sistemas ou um sistema específico, que é aquele que ela utiliza ali, né, no seu dia a dia. Estava até comentando, né, Fernando, não sei como que você tem visto isso nos processos na prática, né, já vou te passar a palavra, mas é a mesma coisa quando a gente está falando, né, de uma empresa da área da saúde e a gente avaliar que você precisa certificar ISO, né, e ela vai certificar o sistema dela, o SAP, né, quando na verdade o importante para ela são os sistemas que têm ali o dado pessoal dos seus pacientes, né, então a gente tem que ter também essa visibilidade de que a empresa, ela não pode ser que ela não vá todo o seu negócio passar pela certificação ISO e também que pode ter algum requisito que ela vai cumprir e outros que ela pode simplesmente, né, falar, bom, isso aqui não se aplica tanto ao meu negócio. Como que você vê isso na prática? Eu vejo que muitas vezes, e é uma coisa muito bacana da ISO, eu vejo que muitas vezes as pessoas, os empresários, eles não têm interesse em mudar alguns processos dentro da própria empresa. Ou às vezes não é vantajoso financeiramente, ou por uma questão organizacional ou cultural, eles preferem não manter isso, mesmo que isso vá contra a norma, ou às vezes até, como a gente às vezes tem visto na prática na LGPD,
mesmo quando isso não é totalmente, não está dentro do escopo da lei, né? Então, opta-se, nesse caso, e é uma coisa que a ISO deixa bem claro, de você fazer essa análise quantitativa ou qualitativa dos riscos. Às vezes você tem um risco, por exemplo, que a probabilidade de incidência dele é muito baixa, mas o custo para você corrigir ele é muito alto. Então, para que eu vou fazer essa correção? É uma das questões, né? Outra coisa, eu vejo que, na prática, quando você leva para o seu cliente e você fala assim, olha, o que nós estamos trazendo para você aqui são sugestões de implementação com base na ISO, né? Você tem a discricionariedade de aceitar elas ou não. Isso fica a seu critério, né? A gente apresenta toda aquela matriz de risco, né? Então, eu acho que isso também traz para o nosso cliente uma sensação de que a gente se importa com o negócio dele, né? Que a gente está atento a isso, que a gente tem noção dessas peculiaridades que podem trazer essa implementação. Porque é uma mudança radical, né? Muitas vezes é uma mudança assim, que chacoalha a estrutura da empresa, é uma nova cultura que é empregada ali. Então, tem todas essas questões. Mas, quando a gente trata de ISO, eu acredito que ela é bem interessante de ser aplicada por conta dessa flexibilidade, eu diria, né, que ela traz para nós. E quando a gente, né, fala sobre o que é a ISO 27001, é importante a gente falar também que são processos, né, processos de gestão de segurança da informação. Então, quando a gente pega as empresas em geral, a gente vê que as empresas, né, muitas tinham uma origem familiar, começaram a se desenvolver na sua estruturação, na sua governança, e elas não têm processos mais básicos, né, do que, inclusive, segurança. Elas não têm alguns processos de gestão mais, por menores que sejam. Então, quando a gente vem trazer um processo ISO, algo que de fato exige que você não só pense ou invista para se adequar, mas que você de fato queira se adequar, porque você vai precisar seguir esses processos. Para você ter a certificação, você vai ter que receber um auditor para fazer essa avaliação. E como que você vai demonstrar isso, né? Como que você cria evidências? Você precisa passar primeiro por tudo isso. Então, não é vou me certificar ISO, então semana que vem eu vou lá e minha empresa vai fazer uma prova. Não, não é isso, né? Você precisa criar os processos, né? Testar esses processos, monitorar e criar essas evidências. E isso, muitas vezes, até mais de uma vez. Você fazer isso, você testar isso, para que você esteja preparado para a certificação. Então, também não é de uma hora para outra. E como a gente está falando aqui, né? Pode ajudar muito, e muito mesmo, né? A gente sabe que processos, quando a gente cria processos, rotinas, questões, né, que podem facilitar o dia a dia da empresa, você economiza tempo, você economiza dinheiro, você torna a vida ali dos seus colaboradores mais fáceis. E às vezes a gente pensa justamente o contrário, né? Vou criar processos, vou criar coisas que as pessoas vão ter que seguir, isso vai atrapalhar o dia a dia delas, né? Eu acho que é muito da nossa cultura, até uma questão assim de infantil, né? Você, às vezes, para você colocar uma criança numa rotina, para você estabelecer regras, é difícil. Por quê? Porque é mais fácil você deixar as coisas irem rolando. Mas quando tem regra, você percebe a diferença que isso faz. Acho que é a mesma coisa dentro do ambiente empresarial. Às vezes você não ter regras, você não precisar verificar se essas regras estão sendo cumpridas, em um primeiro momento parece algo que é mais tranquilo, que é mais fácil. Mas quando a gente mostra como isso pode auxiliar as empresas no dia a dia, de fato é essa sensação que você percebe, né? A empresa vê que a gente não está trazendo um projeto que tem começo, meio e fim, e ali ela vai estar pronta e depois não precisa fazer mais nada, né? É justamente a gente demonstrar isso e falar, olha, tanto em relação à LGPD,
Não é simplesmente você criar documentos, colocar sua política no site e falar, pronto, estou adequada ao LGPD, né? Tá tudo certo. É a mesma coisa, então são processos que vão ser criados. E a gente vai ter processos para tudo, gente. A gente tem processo para atualizar um data mapping, a gente tem processo para responder os titulares, a gente vai ter processos do ciclo de vida do dado pessoal. E segurança da informação tem ficado muito de lado no sentido de, tá muito abrangente na lei, então o que eu estou fazendo pode dizer que esteja bom. Mas não, a gente sabe que a gente tem métricas, a gente tem diretrizes que podem te levar para um outro patamar, né? Mesmo que você não queira investir agora, ou mesmo que você não queira tirar uma certificação, ou investir agora em requisitos, em todos os requisitos da ISO, mas pode ter um requisito que se aplica para o seu negócio e que aquilo ali vai te dar um conforto muito grande, né? Como que você vê isso, Fernanda? Assim, em empresas que você já levou esse assunto da ISO 27001, como você sentiu essa recepção, né? Porque no começo da LGPD acho que era a mesma coisa, né? A gente ia levar, parecia que a gente estava querendo vender um elefante branco e colocar na empresa. O que você tem visto? O que você tem sentido? Olha, eu, particularmente nas empresas para quais a gente está trabalhando no processo de adequação, eu sempre toco no assunto da ISO 27001, mas no intuito de tentar solucionar os problemas do dia a dia, né? Até porque, quando a gente olha para a LGPD, ela também protege os dados pessoais da perda, da alteração, do acesso não autorizado, da divulgação, certo? Então, isso são coisas que a ISO trata também, né? Então, eu acho interessante, por exemplo, e tem tido um feedback muito positivo dos colaboradores a respeito da política de mesa limpa, sabe? Estou trabalhando na minha bancada aqui, terminei meu trabalho, então eu recolho os meus materiais e deixo a minha mesa limpa. Então, nos lugares onde nós ministramos o treinamento, a gente já viu isso sendo feito pelos colaboradores, de uma forma muito consciente, assim. Então, foi muito positivo, sabe? Porque o pessoal entendeu a noção, entendeu a importância de você proteger os dados dos titulares e como isso pode afetar eles e a empresa para a qual eles trabalham. Eu vejo também questões que são muito importantes e que, como você disse, às vezes são deixadas de lado durante o processo de adequação do GPD, que é a questão da política de backup, por exemplo. Sabe? É necessária uma política de backup. Às vezes você tem um servidor lá que a empresa investiu uma montanha de dinheiro, mas que não tem uma política de backup, que o cabeamento dele não é adequado, que ele, sabe, essas coisas assim que no início pode olhar, alguém pode pensar, nossa, mas isso é tão minucioso, isso nunca vai acontecer com a gente, né? E é uma questão importante, a segurança ela sempre parece exagerada até o momento em que ela é insuficiente, né? Então, isso eu é muito acredito que é rápido, isso. né? Para ela virar insuficiente, isso é muito rápido, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que isso é muito importante. Você, por exemplo, medidas assim que são fáceis, que o TI não tem um grande trabalho para fazer, para implementar essas medidas. A exemplo, por exemplo, do registro de log. Cada funcionário vai ter um registro de login, né, de um gerenciamento de acesso, e o servidor sabe quando foi acessado, por quem foi acessado. Tudo isso é muito interessante também, porque a ISO traz num dos CIDs aqui a questão do não repúdio, né? Então, a pessoa com registro de log, ela não pode dizer ao funcionário, não fui eu que acessei esse dado nesse horário, está lá o seu registro, né? Então, tem todas essas questões que melhoram o funcionamento. E eu acho que, quando a gente implementa LGPD, a gente tem que sempre pensar, né? Claro que isso vai variar bastante de empresa para empresa, de acordo com aquilo que os nossos clientes querem, mas sempre pensar em colocar algumas questões da ISO como forma de proteger os dados também. Por isso que dessa sinergia tão forte entre a norma e a lei, né?
Não sei como você tem visto isso na prática também, se isso é real para você. E eu acho que a forma como você leva o assunto, né? Porque quando a gente passa por um processo da LGPD, ele é muito similar ao processo que é indicado na ISO. Então, qual que é esse processo? Você realizar um diagnóstico, você fazer uma análise dos gaps, você criar um plano de ação, executar, monitorar, né? Então, quando você tem duas normas que elas se conversam, inclusive na metodologia, ajuda muito. E se você pegar só os requisitos da LGPD e criar, né, e avaliar os riscos associados à privacidade e proteção de dados, você deixa uma perna faltando se você não passa pelos pontos da ISO, né? Então, o que acontece? Eu vou avaliar se a empresa está utilizando a base legal, se ela não está, qual é meu plano de ação? A política dela está adequada? Qual é meu plano de ação? Ela tem um canal de atendimento ao titular? Qual é meu plano de ação? E quando eu chego na parte do requisito de segurança, eu falo, ela tem medidas técnicas e organizacionais aptas a proteger o dado? O sim ou não é algo que, se eu não passar pelos requisitos da ISO que afetam aquele negócio, eu não vou conseguir ter um plano de ação. Então, quando a gente, né, claro que tem na empresas, negócios e negócios, mas é algo que vai ajudar muito, porque você ficar imaginando um risco que ele pode ter, como que isso pode ser sanado, quando você já tem uma norma dizendo os tipos de risco, dizendo os requisitos, quais são os requisitos que precisam ser cumpridos. Então, para que você vai ficar, né, tirando da cabeça coisas que já tem uma norma internacionalmente aceita para isso? Então, eu acho que a gente tem que levar dessa forma. E mais do que isso, Fernanda, eu acho que muito do que a gente precisa trazer, assim, de conhecimento aqui, né, claro que todo mundo pode pegar e ler a ISO e entender os requisitos e pronto, mas eu acho que é mostrar e entender essa questão de maturidade. Então, tudo bem, padrão ISO é chegar lá, essa é minha meta, mas não quer dizer que eu tenho que estar nessa meta em 3 meses. Né? Por quê? Porque eu vou propor algo para a empresa que não vai ser viável. E é aí que a gente, de fato, cria um impacto ali com a empresa e você não consegue ir para frente. Então, eu acho que essa visão, principalmente, né, inclusive profissionais da área de segurança da informação, eles têm já essa visão, né, desde o início, não só agora com a questão da LGPD, eles já têm essa visão de que precisa ser algo aos poucos. E é isso que a própria LGPD trouxe uma norma abrangente, justamente para não colocar uma régua igual para todas as empresas. Ou seja, são profissionais de privacidade e proteção de dados que vão trazer essa recomendação. Né? Então, eu acho que olhar para isso e olhar para a LGPD precisa ter a visão do negócio ao qual você está se propondo a ajudar. Sem dúvida, sem dúvida. É bem isso mesmo. Porque se você não fizer sentido, né, para o seu cliente, ele não vai levar o plano adiante, infelizmente. E como você disse, a gente tem muito dessa cultura, talvez, não sei se posso chamar de cultura, da falta de organização, né, dentro da empresa. Então, realmente, quando você entende o seu cliente, quando você traz para ele a importância de seguir essas questões, né, de uma forma muito empática até mesmo, né, eu acho que isso faz toda a diferença. E você a partir desse momento, um facilitador, né? Exatamente. Aí, Fernando, agora, passando aqui do meio da nossa live, queria falar um pouquinho dos conceitos mais técnicos, né? Quais são os pontos focais dessa norma? Quais são os principais pontos que a gente, de fato, tem que observar, ou não tem que observar, né? Mas que você vai encontrar nessa norma e que pode te ajudar dentro de um programa de implementação? Olha, é importante primeiro destacar que a ISO 27001 ela é um apanhado de requisitos, né? Que depois elas vão sendo aprofundadas nas ISO 27002 até ISO 27005. Então, ela é bem genérica nesse ponto, né?
né? Por exemplo, a respeito das medidas de segurança, elas são muito aprofundadas na ISO 27002. A ISO 27000 ela é um panorama geral, ela é um apanhado das normas, até porque se fosse colocado tudo que é necessário para a segurança da informação só em uma norma, seria impossível, ia ser um documento gigantesco, né? Ela vai falar mais da gestão, né, em geral, mais da gestão da segurança da informação. E aí, a partir da ISO 27002, a gente vai entrando nessas questões de requisitos relacionados à privacidade, proteção de dados, segurança. Exatamente. Então, assim, eu acredito que para nós o que seria interessante analisar como é feito na ISO esse processo de adequação, né? Como é feita a certificação na ISO. Primeiro, a análise dos riscos, né? Antes disso ainda, o treinamento, essa coisa de você chamar a alta direção, né? A alta direção, nesse caso, do processo da ISO, da certificação, ela tem uma importância muito grande, porque se ela não cooperar, o seu processo de implementação ele fica muito difícil. Então, trazer a importância disso para a alta direção, contar com recursos deles, contar com não só recursos financeiros, mas recursos humanos, operacionais, enfim. Além disso, depois a gente passa para a parte da análise de riscos, que é muito similar à nossa, né? A nossa durante a LGPD. Só que, no entanto, como eu disse anteriormente, você analisa os riscos para a sua informação, independente de serem dados pessoais ou não, né? Então, por exemplo, segredos de negócio, planilhas, né? Exato. Então, tudo isso é colocado dentro desse primeiro diagnóstico. É feito um plano de ação, né, em que você começa a analisar essas questões. É sempre importante, eu gosto muito de utilizar a matriz dos riscos, né, que eu acho que fica muito visual, principalmente quando você vai apresentar para o cliente aquilo que ele gostaria de fazer a implementação, né, como que vai fazer. Então, você coloca ali na matriz dos riscos também, eventualmente, os custos dessas questões, se são viáveis, se não são. E dentro disso tudo, depois a gente começa a fase de implementação. E eu acho interessante, por exemplo, a gente abordar a questão das medidas de segurança físicas, as técnicas, as organizacionais, que tudo isso influencia ou não na gestão da segurança da informação. Então, por exemplo, quando a gente fala de medidas físicas, a gente vai falar dos controles de acesso às instalações da empresa, né? Questão de biometria, controle de acesso, perímetros, áreas restritas, cabeamentos, equipamentos que são protegidos contra o clima, contra a poeira, contra o calor, né? Você ter, na sala de servidores, você ter um corredor que leva o ar quente para fora e traz o ar refrigerado, tudo isso, né? São medidas que são interessantes quando a gente trata da ISO. Depois disso, eu penso nas medidas técnicas também, que são muito válidas. O backup é feito em 3, 2, 1, né? São 3 cópias de backup, em dois tipos de mídias diferentes e uma cópia remota, que não fica ligada aos servidores, isso é muito válido. E quando a gente olha para o próprio processo de implementação da LGPD, não é uma coisa tão difícil de ser feita, né? É uma coisa bem possível e que faz toda a diferença em caso de um ataque, de qualquer tipo de acesso indevido ou, caso fortuito, força maior aí, que afeta o nosso servidor, né? Questões de criptografia, com dados sigilosos também. E também a que eu já tinha dito antes, que é o gerenciamento de acesso lógico, né? Então, por exemplo, cada funcionário tem um login e senha. Sempre que ele se afastar do computador, questão de 2, 3 minutos, o computador entra em modo de espera ou fica na tela de login para não ter um acesso indevido, principalmente quando você se mexe com o público, né? E quando a gente pensa, por exemplo, em medidas organizacionais,
Eu acredito que essas têm um impacto muito grande na organização. Primeiro, porque elas mexem direto com os colaboradores, com os ativos, né? Quando a gente pensa também nos colaboradores como ativos da empresa. Então, você ensinar o seu colaborador a questão da política de mesa limpa, para que ele não deixe os dados expostos ali, para que tenha um armário com chaves para aqueles documentos que são sensíveis, né? Trazer a alta direção também, que é uma coisa primordial, aditivar os fornecedores e terceiros a respeito da sua política de privacidade e proteção de dados, que é uma coisa que também faz a LGPD. A divisão de papéis. Denise, me assusta muito, e agora vou fazer um desabafo aqui com você, me assusta muito a quantidade de empresas que tem nos seus bancos de dados, né, que não segrega o acesso, né, às suas informações. Então, o pessoal tem planilhas ali de 10 anos que estão acessíveis para todo mundo. Então, você consegue ver todo o faturamento da empresa, tudo que foi feito nos últimos 10 anos, porque eles não têm uma segregação de redes, eles não têm uma segregação de acesso. Então, uma vez que, não sei, alguém se conectou ao Wi-Fi, é possível acessar todo esse diretório aí. Então, isso assusta muito. Não sei se você tem se deparado com coisas semelhantes. Sim. E não estamos falando de pequenas e médias empresas, né? Estamos falando de empresas grandes. E aí que a gente fica mais assustado, porque você fala de mais de 1.000 colaboradores com o mesmo perfil de acessos, né? Com a mesma capacidade que tem ali para o bem e para o mal, né? Para utilizar aquilo nas suas funções, nas suas atividades, ou, né, de pegar aquela informação e utilizar de forma indevida, né? Não necessariamente de má fé, mas muitas vezes, que é o que acontece muito, né? Sim, usar de uma forma indevida propositalmente. E isso aí, Fernanda, eu estava até comentando lá na semana de imersão, a gente estava até comentando que mais de 90% dos incidentes de segurança, que é o que a LGPD visa, né, resguardar, que não tenha um incidente de segurança, ou se tiver, que você tenha medidas para mitigar os riscos, são causados por falha humana. Então, a gente fala das medidas técnicas, mas essas medidas organizacionais, elas são essenciais para que tudo que você fez, né, relacionado aqui à parte técnica, de fato se sustente. E eu acho que isso que você estava falando, né, eu acho que você foi falando dos pontos focais e já entrou até na próxima pergunta que eu ia te fazer, que era como que as empresas podem se valer da ISO nos seus programas de adequação. E eu acho que você foi dando esses exemplos e muito para trazer justamente aquela questão que a gente falou, né? Como que eu sei se as medidas que eu tenho, empresa de segurança, as medidas de segurança que eu tenho, são aptas a proteger os dados? Eu só vou saber se eu pegar todos esses principais requisitos e indicar como que eu estou hoje, como que eu faço hoje e como que são as diretrizes, né, que eu deveria seguir. E quais são as diretrizes que você deveria seguir, né? A gente tem alguns outros padrões, como o COBIT, né, não só a ISO, mas que a ISO ela é muito focada agora, trouxe essas questões muito focadas em privacidade, proteção de dados e segurança. Então, a gente tem agora padrões para você conseguir fazer esse depara, né? Como eu estou e onde que eu preciso chegar. E como que você vê, né, na prática? Você vê alguma coisa diferente disso, ou você vê alguma coisa além disso, de como que a ISO te ajuda nos programas de adequação à LGPD? Bem, como eu disse, quando eu estava para tirar a certificação da ISO 27001, muitas vezes parecia que eu estava revendo os processos de adequação à LGPD, entendeu? Eles são muito similares. Então, essa prática, o raciocínio, ele é muito parecido,
em alguns momentos, né? Te ajuda a raciocinar dessa forma. Eu gostaria de lembrar também que a autoridade nacional ela pode reduzir as penalidades quando você está certificado, quando você tem um norte, né, dessas normas internacionais de proteção de dados. Tanto que quando a gente fala de incidente de privacidade, de incidente de segurança, uma das informações que você precisa passar para a autoridade é quais medidas você tinha, que medidas você tomou para mitigar o risco, em quanto tempo você conseguiu verificar aquele risco e como que essa sua proatividade, digamos assim, né, as questões técnicas, administrativas, mas a sua proatividade, o quanto que isso reduziu o risco para o titular. Isso você precisa dizer para a autoridade, se tiver um incidente, né, de segurança da informação, um incidente de privacidade, você precisa informar. E você conseguir, é muito simples. Se você não tiver seguido nada, você não sabe nem dizer, você não sabe nem que ocorreu um incidente. Quando ele ocorreu, já está lá, né, uma denúncia, ou já aconteceu alguma coisa que já denegriu a imagem da empresa. Você não consegue tomar medidas preventivas. Então, isso também te afasta muito e te dá, de fato, nenhuma forma de querer mitigar ali também as suas penalidades, né? De reduzir ali as suas penalidades. Então, isso também reflete, né? Você não fazer nada é muito pior do que você ter feito, mesmo que você ainda não está lá no estado da arte da segurança da informação, né? Isso é real. Isso é real e muitas vezes a empresa ela esquece disso, né? É por achar que o pessoal ainda continua achando que a LGPD não vai pegar, né? Isso ainda é real. Muitas vezes a gente fala e o pessoal fala, mas essa lei vai pegar mesmo? Já pegou. Né? Então, isso acontece. O vai pegar tem ainda muito, com certeza, muito mais do que deveria. Mas o próximo passo do não vai pegar, eu acho que é muito de achar que vai fazer uma mudancinha aqui e ali e vai estar tudo pronto também. Eu acho que às vezes a gente tem ali uma porcentagem que sabe que tem que fazer alguma coisa, mas não percebe que é uma mudança. Não digo que é uma mudança inviável, né? E é uma mudança, inclusive, com muitos benefícios. Eu estava comentando, né, uma coisa até bem curiosa, até achei muito engraçado, que a gente está falando aqui de uma ISO que fala sobre gestão e os requisitos. Isso você só vai conseguir fazer com processos, né? Processos que sustentem essa sua gestão. E a gente pegou em um programa também, até conversando com uma colega nossa lá da primeira turma, ela falou que em um programa que ela estava atuando, um programa de adequação à LGPD, a empresa tinha processos que nem ela percebia que era tão maluco. Então, a empresa, eles recebiam um documento físico, recebiam um documento por e-mail, eles digitalizavam, tirava uma cópia, digitalizava e depois passava no triturador. Mas ele recebeu por e-mail, sabe? Você não precisava imprimir, digitalizar e triturar aquilo. Então, é um processo que você vai fazendo no automático. Então, a gente vê muitas coisas que são otimizadas quando a gente fala dessa adequação, não só LGPD, como também a ISO, né? Sim, eu tenho um exemplo, uma das coisas que a gente tem percebido bastante, ao atender, por exemplo, empresas que são administradas, têm aquele cunho familiar ainda, a gente percebe, quando a gente começa a análise dos processos, a quantidade de processos em que o próprio proprietário é responsável pelo processo. Você pega lá... quando você pega, por exemplo, que a empresa tenha 20 processos, né, de processamento de dados ali dentro, o proprietário está responsável por metade deles. Então, isso indica uma questão e uma necessidade de mudança muito grande, né? Sim, porque a preocupação dele devia ser outra, né? Os olhos dele deviam estar voltados para outro lugar, né? E não ali
para aquela operação, para algo tão burocrático muitas vezes, né? Ele está ali voltado para uma burocracia quando ele poderia estar voltado para o seu negócio e criando aí outras alternativas e oportunidades de crescimento. Isso é uma das coisas que eu gosto bastante do diagnóstico, porque abre os olhos do empresário para essas questões que muitas vezes elas passam completamente despercebidas, né? Então, você começa a entender melhor a respeito do seu próprio negócio. Olha o exemplo que você deu, olha que coisa desnecessária. Não faz sentido nenhum. E para eles era a coisa mais normal do mundo, né? Exatamente. E aquela coisa, ninguém nunca questionou isso. Como que é possível? Ninguém nunca questiona. Pelo contrário, a pessoa questiona ali, você não passou, né, na trituradora de papel e tal, e questiona o processo. Se você falhou em alguma etapa, ele vai questionar. Exatamente. Aí você vê a empresa, ela tem vários processos que são muito burocráticos e que não tem razão de ser, né? Nem um pouco. E que isso atrapalha, né? Muitas vezes o cara, às vezes, está pagando um funcionário só para fazer isso aí. É um processo que não tem nada. Pois é. Eu vou trazer aqui um pensamento aqui de fecho da nossa conversa, né? A gente tem aqui 10 minutinhos, mas para a gente já ir fechando. A gente está falando muito dessa questão interna, né? Dessa visualização interna dos processos. E aí, Fernanda, a gente também tem que lembrar para o pessoal que está aqui com a gente que o que mais a gente tem visto agora são as empresas tendo essa preocupação por conta de parceiros de negócio, de terceiros, dos próprios clientes que estão exigindo um tratamento mais seguro dos seus dados. Então, a gente não está falando simplesmente do cumprimento para você não ter uma sanção ou para você melhorar os seus processos, né? Essa é a consequência. Você vai melhorar seus processos, você vai reduzir o seu risco de sofrer uma sanção e o risco para o titular. Mas muitas vezes quem está exigindo isso é o seu parceiro de negócio, o seu cliente, o seu terceiro, porque isso tem vindo cada vez mais e mais como exigência nos contratos. E não simplesmente em uma cláusula ali que, vou fechar os olhos, vou assinar e seja o que Deus quiser. Não, as empresas elas estão enviando um formulário, um checklist, onde você não só tem que declarar, como você tem que mostrar evidências para os seus clientes, para os seus terceiros. Então não adianta mais você falar, tudo bem, chega uma cláusula dessa, eu vou assinar e quando der eu olho para isso. Não, você já precisa demonstrar como que você está. Então, eu acho que a gente chega num ponto, inclusive, quando eu te falei desse tema, foi isso que me levou a falar sobre isso hoje. Eu falei, Fernando, topa, né? Eu tô pensando em falar sobre esse assunto. Foi justamente pela quantidade de clientes que tem procurado para falar sobre isso. Como que eu posso responder esse questionamento? E eu falo, olha, infelizmente, se você for responder a realidade aí, você vai perder o seu contrato. Vamos dar um passo atrás, vamos começar aquele diagnóstico que você está enrolando, lá atrás que eu já te falei, vamos começar o diagnóstico, vamos nos preparar, porque mais desses virão. Então, foi essa minha sensação, né, de trazer esse ponto e também de trazer essas questões, porque às vezes a gente está tão focado no texto da lei, da LGPD, que a gente não percebe outras normas complementares, outras diretrizes, outros direcionamentos que também podem nos ajudar nessa jornada e trazer um diferencial também para o nosso cliente, para a nossa empresa. Exatamente. E ajuda. A ISO, assim, eu acredito que ela ajuda muito, né, a entender o negócio, a proteger desde do seu servidor até os seus processos dentro da empresa, para evitar que os dados sejam vazados, independente de quais dados sejam, né, não só dados pessoais. Então, eu acho que elas são duas normas complementares e que devem, se possível, né, devem ser aplicadas juntas, sem dúvida nenhuma. Então, é muito válido e sempre que
puderem, vale a pena utilizar da ISO, porque é muito esclarecedora, ela é muito clara no que ela está propondo, né? Então, ajuda demais nesses processos aí. Com certeza. Bom, como recado aqui também para encerrar, eu queria falar para quem está vendo aqui a gente também, a nossa terceira turma do curso LGPD para profissionais está com as inscrições abertas, só até quinta-feira, às 11h59. O link para conhecer mais sobre o curso, para fazer a inscrição, se tiver qualquer dúvida também, tem o WhatsApp lá nessa página, tá no meu perfil aqui do Instagram. Então, dá uma olhadinha, se tiver dúvida, entre em contato com a gente por qualquer canal, seja pelo WhatsApp ou aqui pelo Instagram. E estamos falando aqui com o Fernando, que é prova disso, né? Que o nosso curso, ele abre muito a cabeça, né, Fernando? A gente tem uma troca muito grande e, de fato, a gente precisa de profissionais. Acho que o nosso grupo, ele é muito colaborativo, né? A gente cria uma comunidade muito colaborativa, porque a gente precisa, de fato, de pessoas que vão apoiar as empresas nessas demandas, e é o que mais a gente vê, né? Eu não sei se você também percebe essa diferença nessa área, Fernando, de como a gente se ajuda entre si, né? Essa colaboração, de fato, que eu acho que é reflexo de uma área carente de profissionais nesse tema, mas eu acho que, assim, com certeza mudou muito a minha visão do direito em si. Denise, assim, já fazendo o marketing para você, né? Eu gostaria de agradecer porque quando eu entrei no seu curso, Denise, eu tinha recém terminado o meu mestrado, né? E, assim, minha carreira estava estagnada. Não sabia para onde eu tinha que ir, eu não queria voltar mais para o direito, queria ir para as RI. E quando eu comecei a estudar algumas coisas, eu falei, olha, essa área pode ser promissora. Então, vou investir nisso. E, por sorte, eu abracei o seu curso, entendeu? Porque eu acho que realmente eu me desenvolvi muito. Eu pude ter essa capacidade de formar essas questões, de desenvolver esse pensamento técnico. E, além disso, o nosso grupo ele contribui demais. Há um tempo atrás, por exemplo, no grupo de WhatsApp, eu tinha mandado uma dúvida a respeito dos cartórios, né? Mais de um mês depois, alguém lembrou daquela dúvida e me marcou num link de um webinar que ia ter. Então, o pessoal muito receptivo e agradeço demais pela oportunidade. Acho que quem puder, quem tiver interesse, vale a pena demais participar do curso da Denise. É uma profissional incrível e está sempre muito disposta a nos ajudar. E eu acho que eu estou muito feliz com essa live, porque é a coroação de meses de estudo, de dedicação, né? Ainda mais com uma pessoa referente. Você foi direto para a certificação, né? Começou a estudar e seguindo aí por esse caminho, que é o que a gente espera mesmo, né? O curso, ele te dá essas ferramentas, mas se você não for atrás, como você foi, e vou me certificar, e agora eu vou estudar, e a gente traz temas polêmicos, todo mundo engaja, todo mundo vai buscar material, a gente discute, e é isso que a gente precisa, né? A gente precisa ter exatamente essa troca. E eu fiquei muito feliz já desde aquela vez que você falou comigo sobre a certificação e sobre como que você está estruturando a sua carreira. Vejo toda vez aí os seus posts e tudo que você tem feito e fico muito admirada, tá? Fico só de olho aí também, todo mundo, como que a gente tem de fato evoluído. Fico muito feliz também dessa nossa comunidade e de todas essas conversas que a gente tem sempre, né? Acho que essa live é um reflexo de uma conversa que a gente começaria lá no grupo e não pararia de conversar mais, né? E começa uma coisa. Então é isso, Fernando. Muito obrigada pelo seu tempo. Agradeço demais. Quem tiver qualquer dúvida também relacionada a ISO, LGPD, segue o Fernando aqui no Instagram. Ele também está postando muita coisa sobre esses assuntos. Né? Manda mensagem, a gente adora compartilhar, adora falar sobre esse tema. É isso. Se quiserem um testemunho, inclusive, de como o curso da Denise é bom, venham falar comigo.
tiverem dúvidas também, estou aberto a tirá-las. Muito obrigada, Obrigado. gente. Obrigada, Fernando. Até mais. Valeu, Denise. Uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Obrigada.